Destruí completamente o guarda-roupa do meu marido em uma única noite. Vocês acham que estou exagerando? Esperam até ouvir o motivo. Meu mundo desabou quando encontrei aquela marca vermelha na camisa dele. E a reação que tive mudou nossa vida para sempre. Elisângela é meu nome. Tenho 35 anos. Trabalho como enfermeira em um hospital público aqui na capital paulista. E sempre me considerei uma mulher equilibrada, controlada, alguém que pensa antes de agir. Mas existe um limite para tudo na vida. E descobri qual era o meu da forma mais dolorosa possível. Morava com meu esposo Fábio em um apartamento pequeno na Vila Madalena. Éramos casados há 8 anos. Tínhamos uma filha linda de 6 anos. E nossa rotina parecia perfeitamente normal. Ele saía cedo para trabalhar como vendedor em uma concessionária. Eu fazia meus turnos no hospital. E nos fins de semana aproveitávamos nosso tempo em família. Nada extraordinário, mas éramos felizes. A vida de casada tinha seus altos e baixos, como qualquer relacionamento. Fábio sempre foi brincalhão, daqueles homens que adoram fazer piada de tudo. Às vezes me irritava quando ele não levava algumas situações a sério, mas no geral nos dávamos bem. Confiava nele completamente. Pelo menos achava que confiava. Trabalhando na área da saúde, lido diariamente com situações intensas. Vejo famílias se desfazendo, relacionamentos sendo testados pela doença, pessoas descobrindo traições nos momentos mais difíceis. Sempre pensei que essas coisas aconteciam com outras pessoas, nunca comigo. Como pode alguém ser tão ingênua? Naquela terça-feira fatídica, meu plantão tinha sido especialmente cansativo. Cheguei em casa exausta, com os pés doendo e uma dor de cabeça terrível. Fábio estava no sofá assistindo televisão, ainda vestindo a camisa social do trabalho. Nossa filha brincava no chão com suas bonecas, espalhando brinquedos por todo lado. Depois do jantar, quando nossa pequena finalmente foi dormir, comecei a organizar a casa. Recolhi as roupas sujas que estavam no cesto, separei as peças por cor e tecido, como sempre fazia. Era uma rotina automática, algo que fazia sem pensar. Pegava, separava, verificava bolsos, colocava na máquina. Simples assim. A camisa branca do Fábio estava no meio do monte de roupas. Uma camisa social comum que ele usava frequentemente para trabalhar. Quando a peguei para verificar se havia alguma caneta ou papel esquecido nos bolsos, algo chamou minha atenção. Uma mancha diferente, um tom avermelhado que contrastava com o tecido claro. Aproximei a peça da luz para enxergar melhor. Meu coração começou a acelerar quando percebi que não era uma mancha qualquer. Tinha o formato exato de lábios. 2 lábios bem definidos, como se alguém tivesse beijado o tecido diretamente. A marca estava localizada bem na altura do peito, do lado esquerdo, próximo ao coração. Fiquei paralisada por alguns segundos, segurando aquela camisa nas mãos trêmulas. Minha mente começou a processar o que estava vendo, mas meu coração se recusava a aceitar. Tentei encontrar explicações lógicas. Talvez fosse sujeira do trabalho, algum produto que respingou, qualquer coisa exceto o óbvio. Mas era impossível negar. Aquela marca tinha exatamente o formato de uma boca feminina. O batom era de um vermelho intenso, bem diferente de qualquer tom que eu usava. Eu preferia cores mais discretas, rosas suaves ou tons nude. Aquele vermelho era vibrante, chamativo, sensual. Sentei na cama com a camisa nas mãos, tentando controlar a respiração. 8 anos de casamento passaram rapidamente pela minha cabeça. Todas as nossas conversas, promessas, sonhos compartilhados. Nossa filha dormindo no quarto ao lado, sem saber que o mundo dos pais estava prestes a desmoronar. Pensei em todas as vezes que Fábio chegava tarde do trabalho, nas ligações que ele atendia e saía de perto para falar, nas mensagens no celular que ele respondia rapidamente, sem me mostrar, sinais que talvez eu tivesse ignorado ou interpretado de forma inocente. A concessionária onde ele trabalhava sempre promovia eventos, inaugurações, feiras de automóveis, ambientes cheios de pessoas bonitas, bem vestidas, interessadas em carros caros, mulheres jovens, atraentes, que poderiam facilmente se interessar por um vendedor charmoso como meu marido. Fábio sempre foi atraente. Alto, cabelos escuros, sorriso fácil, conversa envolvente.
Era exatamente o tipo de homem que sabia conquistar as pessoas, característica que o tornava um ótimo vendedor. Mas será que ele usava esse charme apenas para vender carros? Guardei a camisa na gaveta, longe dos olhos dele. Precisava decidir como abordar a situação. Confrontá-lo diretamente? Investigar mais antes? Fingir que nada tinha acontecido? Minha cabeça fervilhava com possibilidades, mas nenhuma parecia certa. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, ouvindo a respiração tranquila do homem que dormia ao meu lado. Aquele mesmo homem que talvez estivesse me traindo. Como ele conseguia dormir tão peaceful enquanto eu estava despedaçada? Na manhã seguinte, agi normalmente. Preparei o café, arrumei nossa filha para a escola, dei tchau para Fábio quando ele saiu para trabalhar. Mas por dentro estava destruída. Cada gesto carinhoso dele me doía, porque não sabia se era genuine ou apenas culpa. Durante meu plantão no hospital, não consegui me concentrar adequately. Meus colegas perceberam que algo estava errado, mas eu não tinha coragem de compartilhar. Como explicar que talvez estivesse sendo traída? Como admitir que talvez meu casamento fosse uma mentira? Voltei para casa determinada a resolver aquela situação. Não podia continuar vivendo com aquela incerteza, aquela dor no peito, aquela sensação de estar sendo enganada. Merecia uma explicação. Merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Encontrei Fábio no sofá, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Nossa filha estava brincando no chão, alheia à tensão que pairava no ar. Esperei ela ir dormir para finalmente ter a conversa que mudaria tudo. O coração batia tão forte que parecia que ele ia sair do peito. As mãos suavam, a boca estava seca, mas eu precisava daquelas respostas. Peguei a camisa na gaveta onde tinha escondido e voltei para a sala, onde meu marido me esperava sem saber que nosso mundo estava prestes a desabar. Quando mostrei aquela marca para ele, esperava ver culpa, nervosismo, talvez uma tentativa desesperada de explicação. Esperava lágrimas, pedidos de desculpa, promessas de que nunca mais aconteceria. Qualquer reação humana diante de uma possível traição descoberta. Mas o que veio em seguida foi algo que jamais poderia ter imaginado. Uma reação que mudou completamente o rumo dessa história e mostrou que nem sempre as coisas são o que parecem. Uma resposta que me deixou ainda mais confusa e furiosa do que a própria descoberta da marca. E foi exatamente nesse momento que descobri como a raiva pode transformar uma pessoa completamente. Como anos de confiança podem desabar em segundos. Como uma única frase pode mudar o destino de uma família inteira. Agora me digam uma coisa. De onde vocês são? Quero muito saber quem está acompanhando essa história pelo Brasil afora. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Vingança do Dia, porque o que aconteceu depois dessa descoberta vai deixar vocês completamente chocados. A reação do meu marido foi apenas o começo de uma sequência de eventos que ninguém conseguiria prever. Porque quando uma mulher descobre algo assim, quando sente que está sendo traída e humilhada, existe um instinto primitivo que desperta, uma força que nem sabemos que possuímos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite terrível. Mas para entender completamente essa história, vocês precisam saber exatamente o que ele me disse quando mostrei aquela marca de batom. As palavras que saíram da boca dele foram o estopim para a vingança mais devastadora que já executei em toda a minha vida. Segurei aquela camisa nas mãos trêmulas enquanto caminhava lentamente até onde Fábio estava sentado. Cada passo parecia uma eternidade, cada respiração um esforço sobrenatural. Era como caminhar em direção ao precipício, sabendo que dali não haveria volta. O destino do nosso casamento estava prestes a se decidir naquele momento. Ele estava relaxado no sofá, canal de esportes ligado, completamente alheio à tempestade que estava por vir. Tinha acabado de tomar banho. Usava apenas uma bermuda e uma camiseta velha. Os cabelos ainda úmidos. Aquele cheiro do sabonete que eu tanto gostava. Parecia tão normal, tão inocente, tão... meu. Parei bem na frente dele, bloqueando sua visão da televisão. Fábio levantou os olhos com aquela expressão de quem foi interrompido no meio de algo importante, mas ainda assim sorriu. Aquele sorriso que me conquistou anos atrás, que me fez acreditar que seria feliz para sempre ao lado dele.
Abri a camisa diante dos seus olhos, mostrando claramente a marca vermelha que havia descoberto. Esperava ver o sangue fugir do rosto dele, os olhos se arregalarem de surpresa. Talvez até mesmo lágrimas de arrependimento. Qualquer sinal de que reconhecia a gravidade daquela situação. Em vez disso, Fábio olhou para a marca, depois para mim, e começou a rir. Não foi uma risadinha nervosa ou constrangida. Foi uma gargalhada alta, genuína, como se tivesse visto a coisa mais divertida do mundo. O som ecoou pela sala, perfurou meu coração e despertou uma fúria que eu desconhecia possuir. "O que é isso?" perguntei com a voz embargada, ainda tentando manter alguma compostura. Talvez houvesse uma explicação lógica. Talvez eu estivesse tirando conclusões precipitadas. Talvez aquela gargalhada fosse apenas nervosismo. Ele continuou rindo, balançando a cabeça como se eu fosse uma criança fazendo uma pergunta ingênua. Pegou o controle remoto e diminuiu o volume da televisão, sem parar de sorrir. Aquela reação estava me deixando cada vez mais desesperada e furiosa. "Ah, isso!" disse finalmente, apontando para a marca como se fosse algo trivial. "Ganhei um beijo de uma novinha gostosa hoje." As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade assustadora. Não havia vergonha, culpa ou arrependimento. Pelo contrário, parecia orgulhoso, como se estivesse contando uma conquista para os amigos. Como se eu fosse apenas mais uma pessoa qualquer ouvindo suas aventuras amorosas. O mundo parou naquele instante. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. 8 anos de casamento. Uma filha. Sonhos compartilhados. Tudo isso parecia ter perdido o sentido em questão de segundos. Ele continuou rindo, aparentemente achando graça da minha expressão chocada. Era como se estivesse assistindo a uma comédia, enquanto eu estava vivendo o pior pesadelo da minha vida. A frieza daquela reação foi mais dolorosa do que a própria traição. "Como você pode falar isso assim?" consegui murmurar, a voz saindo rouca, quebrada. "Como pode rir de uma situação dessas? Você tem família, Fábio. Tem uma esposa, uma filha." Ele deu de ombros como se eu estivesse fazendo drama desnecessário. Como se estar casado não significasse absolutamente nada para ele. Como se nossos votos de casamento fossem apenas palavras vazias que ele podia ignorar quando bem entendesse. "Relaxa, mulher. Foi só um beijinho. Você está fazendo tempestade em copo d'água", respondeu, voltando a atenção para a televisão. Como se o assunto estivesse encerrado. Como se eu devesse simplesmente aceitar e seguir em frente. Naquele momento, senti uma raiva tão intensa que meu corpo inteiro começou a tremer. Era uma mistura explosiva de dor, humilhação, traição e desrespeito. Mas principalmente, desrespeito. A forma como ele estava tratando a situação, como se eu fosse uma idiota por me importar, foi o que mais me machucou. Pensei em nossa filha dormindo no quarto ao lado. Aquela menininha inocente que adorava o pai, que confiava completamente nele. Como ele podia destruir nossa família com tanta leveza? Como podia arriscar a estabilidade dela por um beijinho de uma estranha? Lembrei de todos os sacrifícios que fiz ao longo dos anos. As noites em claro quando nossa filha era bebê, enquanto ele dormia tranquilamente. Os plantões duplos que peguei para ajudar nas contas de casa. As vezes que abri mão dos meus sonhos para apoiar os dele. E tudo isso para quê? Para ser tratada como se meus sentimentos não importassem? "Quem foi?" perguntei, tentando manter algum controle sobre minha voz. Precisava saber com quem ele tinha me traído. Precisava de detalhes para entender a extensão daquela traição. Era masoquismo puro, mas não conseguia parar. Fábio suspirou, como se eu estivesse sendo inconveniente com minhas perguntas. Como se ter traído a própria esposa não fosse motivo suficiente para uma conversa séria. Aquela atitude desdenhosa estava me deixando ainda mais furiosa. Uma cliente da concessionária, loirinha nova, estava interessada em um carro conversível. Ficou toda empolgada quando fechou o negócio e me deu um beijão. Explicou casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. A forma como ele descreveu a situação me enojou profundamente. Havia prazer em sua voz quando falava da tal loirinha nova. Era óbvio que ele tinha gostado da atenção, da sedução,
da adrenalina de fazer algo proibido. E pior, estava contando tudo isso para mim sem nenhuma consideração pelos meus sentimentos. "E você deixou?" gritei, finalmente perdendo a compostura. "Você é casado, Fábio? Como pode deixar uma mulher te beijar na frente de todo mundo?" Ele riu novamente, daquela forma irritante que estava me deixando louca. Era como se eu fosse uma esposa ciumenta e possessiva, quando na verdade estava apenas reagindo a uma traição óbvia, como se minha indignação fosse injustificada. "Foi só um beijo, mulher. Você está pirando por nada." A menina estava feliz. Eu acabei de vender um carro caro. Todo mundo estava comemorando. "Não seja dramática assim", disse, aumentando o volume da televisão novamente. Aquela palavra, dramática, foi como uma facada no coração. Era assim que ele me via? Como uma mulher dramática, exagerada, que fazia escândalo por qualquer bobagem? 8 anos ao lado dele, e era assim que ele me enxergava? Senti lágrimas queimando meus olhos, mas me recusei a chorar na frente dele. Não daria a satisfação de me ver quebrada, destruída por sua falta de consideração. Ele não merecia ver minha dor, não depois de ter causado tudo aquilo deliberadamente. "Desde quando isso acontece?" perguntei, tentando descobrir se havia outras traições que eu desconhecia. Se aquele beijinho inocente era apenas a ponta do iceberg de uma vida dupla que ele mantinha. Fábio me olhou com impaciência, claramente irritado com minhas perguntas, como se eu não tivesse o direito de questionar as atitudes dele, como se ser sua esposa não me desse autoridade para cobrar explicações sobre seu comportamento. "Isso não acontece, Elisângela. Foi uma vez só." "Você está viajando na maionese, criando problema onde não existe", respondeu rispidamente. "Para de neura e vai fazer alguma coisa útil em vez de ficar me enchendo o saco por causa de bobagem." Bobagem. Ele tinha chamado a traição de bobagem. Nossa vida conjugal, minha dor, meus sentimentos, tudo isso era bobagem na opinião dele. Senti uma explosão de fúria tão intensa que tive vontade de gritar, de quebrar tudo, de fazê-lo entender o tamanho da ferida que havia causado. Mas em vez de explodir na hora, fechei os punhos e tentei respirar fundo. Precisava processar aquilo tudo, pensar com clareza sobre qual seria meu próximo passo. Não podia agir por impulso, especialmente com nossa filha dormindo ali perto. Saí da sala sem dizer mais nada, carregando aquela camisa maldita nas mãos. Fui direto para nosso quarto. Fechei a porta e me sentei na cama, tentando organizar os pensamentos. Mas a única coisa que conseguia sentir era uma raiva crescente, uma necessidade urgente de fazer algo para extravasar toda aquela dor. Como ele ousava me tratar daquela forma? Como tinha coragem de me humilhar assim, de minimizar meus sentimentos, de agir como se nossa família fosse descartável? Eu merecia muito mais do que aquilo. Nossa filha merecia muito mais do que aquilo. Fiquei horas acordada naquela noite, olhando para aquela marca de batom na camisa, sentindo meu coração se partir em 1000 pedaços. Mas junto com a dor, crescia também uma determinação feroz. Se ele achava que podia me tratar como capacho, ia descobrir que estava redondamente enganado. Pela manhã, acordei com uma clareza mental surpreendente. Sabia exatamente o que precisava fazer. Se Fábio queria brincar com o nosso casamento, ia descobrir que eu também sabia jogar. E diferentemente dele, quando eu decidisse jogar, seria para valer. Preparei o café como sempre, arrumei nossa filha para a escola, dei tchau para ele como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, estava planejando algo que ele jamais esqueceria. Algo que faria ele entender o peso das próprias atitudes. Porque se existe uma coisa que aprendi naquela noite terrível, foi que algumas pessoas só entendem quando sentem na própria pele. E Fábio estava prestes a descobrir exatamente o que significa desrespeitar uma mulher que ama sua família mais do que tudo no mundo. O dia seguinte amanheceu com uma calmaria enganosa. Fábio acordou como se absolutamente nada tivesse acontecido, assobiando no chuveiro, cantarolando enquanto se vestia. Aquela naturalidade me irritava profundamente. Como alguém consegue dormir tranquilo após destruir o coração da própria esposa?
Sentei na cozinha tomando café enquanto observava cada movimento dele. Estudava suas expressões, procurava sinais de arrependimento ou culpa, mas encontrava apenas a mesma indiferença da noite anterior. Era como se eu fosse invisível, como se meus sentimentos fossem irrelevantes para a vida dele. Nossa filha tomava café da manhã alegremente, contando sobre os desenhos que tinha assistido na televisão. Sua inocência contrastava brutalmente com a tensão que pairava entre mim e o pai dela. Ela não fazia ideia de que nossa família estava desmoronando bem diante dos olhos dela. Fábio beijou nossa testa, pegou as chaves do carro e se despediu com um tchau casual. Nem ao menos olhou nos meus olhos. Simplesmente saiu de casa como se fosse um dia qualquer, deixando para trás uma bomba relógio pronta para explodir. Levei nossa pequena para a escola em silêncio, fingindo prestar atenção em sua conversa animada sobre a apresentação de dança que estava ensaiando. Meu corpo estava ali, mas minha mente fervilhava com pensamentos de vingança. Precisava de algo que fizesse Fábio entender a gravidade do que havia feito. Voltei para casa com uma determinação que me surpreendia. Durante anos fui a esposa compreensiva, aquela que sempre cedia, que evitava conflitos, que priorizava a harmonia familiar acima de tudo. Mas existe um limite para a paciência humana, e eu tinha ultrapassado o meu. Entrei diretamente no nosso quarto e abri o guarda-roupa dele. Ali estava toda a sua coleção de roupas organizadinhas, cada peça cuidadosamente passada e dobrada. Camisas sociais de marcas caras que ele tanto prezava, ternos que usava nas reuniões importantes, calças alfaiatareadas que o faziam se sentir poderoso. Peguei cada item meticulosamente. Não foi uma decisão impulsiva ou descontrolada. Pelo contrário, agi com uma frieza calculista que eu desconhecia possuir. Cada peça que retirava das gavetas representava anos de dedicação, noites trabalhando para ajudar a pagar aquelas roupas caras. As camisas brancas que ele tanto gostava de usar nas apresentações para clientes. Os ternos escuros que o deixavam elegante e charmoso. As gravatas de seda que eu mesma tinha dado de presente em vários aniversários. Cuecas importadas. Meias de algodão egípcio. Cintos de couro legítimo. Tudo. Carreguei braçadas de roupas até a área de serviço, fazendo várias viagens. Era uma quantidade impressionante de peças, resultado de anos investindo em uma aparência impecável. Fábio sempre foi vaidoso, orgulhava-se de estar sempre bem vestido, especialmente no trabalho. Coloquei tudo dentro da máquina de lavar, apertando bem para caber o máximo possível. As roupas que não couberam, deixei de molho em uma bacia grande. Meu coração batia acelerado, mas não era nervosismo. Era excitação. Finalmente estava fazendo algo para acabar com aquela sensação de impotência. Fui até o armário de produtos de limpeza e peguei 3 garrafas de água sanitária. O cheiro forte já antecipava a destruição que estava por vir. Li o rótulo cuidadosamente, como se fosse a primeira vez que manuseava aquele produto. Hoje ele teria um propósito muito específico. Despejai a água sanitária pura diretamente sobre as roupas, sem diluir, sem misturar com nada. Queria o efeito máximo, a transformação completa daquelas peças que ele tanto valorizava. O líquido escorreu entre os tecidos, impregnando cada fibra com seu poder corrosivo. Liguei a máquina no ciclo mais longo, com água quente. Queria garantir que cada gota de cloro penetrasse profundamente nos tecidos. Enquanto isso, tratei das roupas que estavam na bacia, mexendo ocasionalmente para garantir que o produto atingisse todos os cantos. Sentei numa cadeira da cozinha e fiquei observando a máquina funcionar. O som rítmico do motor me acalmava, como se fosse uma música de vingança tocando especialmente para mim. Cada ciclo da lavagem representava um passo a mais na minha retaliação. Durante as horas que se seguiram, fiz minhas atividades domésticas normalmente. Limpei a casa, preparei o almoço, organizei os brinquedos da nossa filha. Mas havia uma energia diferente em cada gesto. Uma satisfação secreta que me dava forças para continuar. Quando o ciclo terminou, abri a máquina ansiosamente. O resultado superou minhas expectativas. As camisas brancas estavam com manchas amareladas irreversíveis. Os ternos escuros tinham perdido completamente a cor original, ficando com aspecto desbotado e irregular.
As peças coloridas apresentavam padrões bizarros, como se tivessem sido atacadas por um monstro devorador de tintas. Estendi tudo no varal com um sorriso de satisfação. Não era mais a esposa submissa que aceitava tudo calada. Tinha me transformado em alguém que sabia defender sua dignidade, que não toleraria ser humilhada sem consequências. Busquei nossa filha na escola normalmente. Ajudei com a lição de casa, brincamos juntas na sala. Ela percebeu que eu estava mais animada que o normal, mas atribuiu minha alegria a algum motivo aleatório. Crianças têm essa facilidade de aceitar as coisas sem questionar demais. Quando Fábio chegou do trabalho, agi como se fosse um dia completamente comum. Servi o jantar, conversamos sobre trivialidades, assistimos televisão em família. Ele não fazia ideia da surpresa que o aguardava na manhã seguinte. Deitamos cedo, como sempre fazíamos durante a semana. Fábio adormeceu rapidamente, respiração tranquila de quem tem a consciência limpa. Ou de quem simplesmente não se importa com o mal que causa aos outros. Fiquei acordada por horas, imaginando sua reação ao descobrir minha obra de arte. Acordei antes dele propositalmente. Queria estar presente para testemunhar o momento da descoberta. Fui para a cozinha preparar café, posicionando-me estrategicamente para ter uma visão clara do corredor que levava ao quarto. Os passos dele ecoaram pelo apartamento quando finalmente se levantou. Ouvi a porta do guarda-roupa se abrir, seguida por alguns segundos de silêncio absoluto. Então veio o grito, um berro de desespero que ecoou por toda a casa, acordando nossa filha no processo. "Elisângela! Vem cá agora!" A voz dele estava carregada de incredulidade e fúria. Era exatamente a reação que eu esperava. Finalmente tinha conseguido tirar aquela máscara de indiferença que ele usava. Caminhei calmamente até o quarto, fingindo não saber o motivo de tanto alvoroço. Encontrei Fábio parado diante do guarda-roupa vazio, os olhos arregalados, a boca aberta em choque genuíno. Era a primeira vez em anos que o via verdadeiramente abalado. "Onde estão minhas roupas?" perguntou com a voz trêmula. Não havia mais arrogância ou deboche. Apenas desespero puro diante da realidade que estava enfrentando. Apontei calmamente para a área de serviço, onde suas roupas ainda estavam secando no varal. Ele correu desesperadamente, tropeçando nos próprios pés na pressa. Quando viu o estado das peças, emitiu outro grito, mais alto e desesperado que o primeiro. "Você enlouqueceu completamente! Você destruiu tudo! Como vou trabalhar assim?" Gritava enquanto pegava aleatoriamente algumas peças do varal, como se pudesse reverter magicamente os danos. Nossa filha desceu as escadas chorando, assustada com os gritos do pai. Fábio estava tão transtornado que nem percebeu o quanto estava aterrorizando a própria filha. Era como se tivesse perdido completamente o controle emocional. "Você está louca! Completamente louca! Isso deve ter custado uma fortuna para repor. São anos de investimento jogados fora!" Continuava berrando, segurando uma camisa social que agora parecia um pano de chão multicolorido. Permanecia em silêncio, observando sua reação com uma satisfação fria. Era exatamente isso que eu queria. Vê-lo sentir na pele o que significa perder algo importante. Ele tinha destruído meu coração, eu destruí seu guarda-roupa. Parecia justo. "Por que fez isso? Que loucura foi essa?" perguntou quando finalmente se deu conta de que eu não estava compartilhando de seu desespero. Olhei diretamente nos olhos dele pela primeira vez desde a noite anterior. Havia chegado o momento de deixar claro que suas ações têm consequências, que desrespeitar uma esposa não sai barato. "Ah, isso?" respondi com a mesma naturalidade que ele havia usado comigo. "Foi só uma lavadinha. Você está fazendo tempestade em copo d'água." A ironia não passou despercebida. Ver sua própria arrogância sendo devolvida na mesma moeda o deixou ainda mais furioso. Mas agora ele estava conhecendo o gosto amargo de ter seus sentimentos minimizados. E foi nesse momento de tensão máxima, com Fábio completamente transtornado e nossa filha chorando assustada, que aconteceu algo que mudaria completamente o rumo dessa história. O rosto de Fábio ficou vermelho de raiva quando ouviu minha resposta irônica. Ele apertou os punhos, respirando pesadamente como um touro prestes a atacar. Aquela foi a primeira vez em nosso casamento que vi uma fúria genuína nos olhos dele.
Não era mais o homem brincalhão e despreocupado que conhecia. Você perdeu o juízo completamente. Isso aqui custa mais de 5.000 reais. Tenho reunião importante hoje e não tenho uma camisa decente para vestir. Gritou, jogando as peças destruídas no chão com violência. Sua indignação me dava uma satisfação perversa. Finalmente ele estava sentindo algo parecido com o que eu havia experimentado na noite anterior. A diferença era que minha dor tinha sido emocional, enquanto a dele era puramente material. Mesmo assim, ver seu desespero me trouxe um alívio momentâneo. Nossa filha continuava chorando no pé da escada, assustada com a gritaria matinal. Seus olhinhos arregalados iam de mim para o pai, tentando entender por que os adultos estavam tão alterados. Aquela cena me partia o coração, mas eu estava determinada a seguir até o fim. Talvez agora você entenda o que significa desrespeitar alguém que ama você. Respondi com uma frieza que me surpreendia. Talvez aprenda que suas atitudes têm consequências. Fábio me olhou como se estivesse vendo um monstro. Era óbvio que nunca imaginou que eu seria capaz de uma retaliação daquela magnitude. Durante anos fui a esposa dócil, que engolia sapos sem reclamar, que priorizava a paz familiar acima de tudo. Mas aquela mulher havia morrido na noite anterior. Consequências? Por causa de um beijinho idiota? Você destruiu meu guarda-roupa inteiro por uma besteira dessas? Ele gesticulava freneticamente, pisoteando as roupas molhadas que havia derrubado. Aquela palavra, besteira, reacendeu minha fúria. Mesmo diante da destruição que havia causado, ele ainda insistia em minimizar a gravidade da situação. Ainda se recusava a reconhecer que havia ferido profundamente sua própria esposa. Besteira? Repeti, sentindo minha voz subir uma oitava. Você traiu nossa família e chama de besteira? Riu da minha cara quando descobri e agora quer que eu tenha pena das suas roupinhas? O barulho da nossa discussão estava ecoando pelo apartamento inteiro. Nossos vizinhos provavelmente estavam ouvindo cada palavra, mas eu não me importava mais. Anos de frustração acumulada estavam finalmente encontrando uma válvula de escape. Fábio pegou o celular e começou a discar freneticamente. Provavelmente estava ligando para o trabalho, inventando alguma desculpa para o atraso. Sua agenda estava comprometida, sua reputação profissional em risco, tudo por causa da minha vingança calculada. Alô, é o Fábio. Vou chegar um pouco atrasado hoje. Tive um problema doméstico. Falava no telefone tentando manter a compostura profissional, mas sua voz tremia de nervosismo. Observei ele tentando encontrar uma solução desesperadamente. Abriu gavetas vazias, revirou cestos de roupa suja, procurou alguma peça que tivesse escapado da minha operação de limpeza, mas eu havia sido meticulosa. Não sobrou absolutamente nada aproveitável. Nossa filha se aproximou timidamente, ainda com lágrimas nos olhos. Ela segurava sua boneca favorita contra o peito, aquela que sempre a consolava quando estava assustada. A visão da minha menininha tão abalada me fez questionar momentaneamente se não havia exagerado. "Mamãe, por que o papai está gritando?" perguntou com a voz trêmula. Sua inocência contrastava brutalmente com a guerra que estava acontecendo entre os adultos da casa. Antes que eu pudesse responder, Fábio explodiu novamente. A pressão da situação estava claramente afetando seu autocontrole. Ele chutou uma das cestas de roupa com violência, fazendo um barulho ensurdecedor que assustou ainda mais nossa filha. Sua mãe enlouqueceu. Ela destruiu todas as minhas roupas porque achou uma manchinha na minha camisa. Gritou, apontando para mim como se eu fosse uma criminosa perigosa. Aquelas palavras, manchinha, foram a gota d'água. Mesmo no auge do desespero, ele continuava tentando diminuir a gravidade da traição. Era incapaz de admitir que havia ferido sua família, que havia desrespeitado nosso casamento. Manchinha? Era uma marca de beijo, Fábio. De outra mulher. Na sua camisa. Berrei, perdendo completamente a compostura que tentava manter na frente da nossa filha. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Nossa filha largou a boneca no chão e começou a chorar mais alto. Mas não era apenas susto. Havia algo diferente no choro dela, como se estivesse tentando nos dizer algo importante. "Papai, mamãe, parem de brigar!" gritou entre soluços.
Foi eu que fiz a marca na camisa. Fábio e eu paramos instantaneamente, olhando para nossa pequena como se ela tivesse falado em outro idioma. As palavras dela ecoaram no silêncio súbito que se instalou no apartamento. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar o que havia escutado. "O que você disse, amor?" perguntei, me agachando na altura dela, tentando entender suas palavras entre os soluços. Nossa filha enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e repetiu mais claramente. "Eu que beijei a camisa do papai. Estava brincando de boneca e peguei seu batom vermelho, mamãe." O mundo parou naquele instante. Senti como se tivesse levado um balde de água gelada. Toda a minha raiva, toda a minha certeza sobre a traição, toda a minha justificativa para a vingança começaram a ruir como um castelo de cartas. "Como assim, minha filha? Quando isso aconteceu?" Fábio perguntou, se aproximando dela com cuidado, como se estivesse lidando com uma bomba prestes a explodir. "Ontem, quando o papai estava dormindo no sofá depois do almoço. Eu estava brincando de ser adulta, igual a mamãe. Peguei o batom da sua bolsa e passei na boca." Ela explicou inocentemente, gesticulando com as mãozinhas pequenas. Meu estômago revirou violentamente. A realidade estava se reconstruindo diante dos meus olhos, revelando o tamanho do erro que havia cometido. Nossa filha continuou explicando, alheia ao terremoto emocional que suas palavras estavam causando. "Depois beijei o papai na camisa porque vi na televisão que as princesas beijam os príncipes. Achei que ele ia acordar e virar príncipe de verdade, como nos desenhos." Disse com a lógica adorável das crianças pequenas. Fábio me olhou com uma expressão que misturava incredulidade, mágoa e algo que parecia ser decepção profunda. Eu, por minha vez, senti o chão desabar sob meus pés. Havia destruído o guarda-roupa do meu marido, brigado com ele, humilhado nossa família, tudo por causa de uma brincadeira infantil. "Você não acreditou em mim", ele disse calmamente, mas havia uma ferida profunda em sua voz. Nem sequer me deu chance de explicar direito. Preferiu acreditar que eu seria capaz de trair você e nossa filha. As palavras dele penetraram meu peito como facas. Era verdade. Na noite anterior, quando ele tentou falar sobre o beijo, eu estava tão cega pela raiva que não prestei atenção real ao que ele dizia. Ouvi apenas o que queria ouvir. Interpretei tudo da pior forma possível. Lembrei vagamente dele mencionando algo sobre brincadeira, mas naquele momento eu estava convencida de que era apenas uma desculpa esfarrapada. Minha mente havia criado um cenário de traição e se recusou a considerar qualquer outra possibilidade. "Mas você riu", protestei fracamente, tentando encontrar alguma justificativa para minhas ações. "Você achou graça da situação? Não demonstrou nenhuma preocupação com meus sentimentos." Fábio suspirou profundamente, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de cansaço extremo. Pegou nossa filha no colo, consolando-a enquanto tentava organizar os próprios pensamentos. "Eu ri porque achei que você perceberia que era impossível ser traição. Nossa filha estava aqui em casa, brincando conosco. Pensei que você se lembraria disso e entenderia que só podia ser alguma travessura dela", explicou pacientemente. Suas palavras fizeram sentido tardio. Claro que ele ficaria tranquilo se soubesse que a marca tinha sido feita pela própria filha. Claro que acharia graça de eu estar dramatizando por causa de uma brincadeira infantil. Mas eu estava tão ferida, tão pronta para acreditar no pior, que não conseguia enxergar o óbvio. E quando você insistiu que era traição, resolvi brincar com a situação. Chamei nossa filha de novinha gostosa porque, para mim, ela é realmente a garota mais linda do mundo, continuou, beijando o rosto da menina que estava aninhada em seus braços. Cada palavra era como um tapa na minha cara. Eu havia interpretado tudo errado, destruído nossa harmonia familiar, causado um trauma desnecessário para nossa filha. Tudo por causa da minha própria insegurança e precipitação. Olhei para as roupas espalhadas pelo chão, para o estrago que havia causado, para o desespero que havia provocado no homem que amava. Senti uma vergonha tão profunda que chegava a ser física. Meu estômago doía, minhas mãos tremiam, minha visão ficou embaçada pelas lágrimas. "Fábio, eu..." comecei a dizer, mas as palavras se engasgaram na garganta. Como pedir desculpas por uma coisa dessas? Como consertar a confiança que havia quebrado?
Como explicar que destruí tudo por causa de uma paranoia infundada? Ele me olhou com tristeza, balançando levemente nossa filha que finalmente havia parado de chorar. Havia mágoa em seus olhos, uma ferida que eu mesma havia causado com minha falta de fé nele. Agora preciso ir trabalhar de bermuda e chinelo porque minha própria esposa não confia em mim, disse simplesmente sem raiva, apenas com uma resignação que cortou meu coração. As próximas horas foram as mais difíceis da minha vida. Fábio saiu de casa vestindo uma bermuda jeans velha e uma camiseta de malha desbotada, a única roupa que sobrou no guarda-roupa dele. Era humilhante para um vendedor de carros de luxo se apresentar daquela forma aos clientes, mas não havia alternativa. Fiquei sozinha com nossa filha, que ainda não compreendia completamente o que havia acontecido. Ela perguntava por que eu estava chorando, por que o papai saiu bravo, por que havia tantas roupas molhadas espalhadas pelo chão. Como explicar para uma criança de 6 anos que sua mãe havia enlouquecido por ciúme? Passei a manhã inteira recolhendo os destroços da minha vingança. Cada peça de roupa que pegava do chão era uma lembrança dolorosa do erro monumental que havia cometido. Aquelas roupas caras, escolhidas com cuidado ao longo dos anos, agora serviam apenas como evidência da minha paranoia destrutiva. Tentei salvar algumas peças, lavando novamente, usando produtos especiais para tentar reverter os danos. Mas o estrago era irreversível. A água sanitária havia corroído as fibras dos tecidos de forma permanente. Anos de economia e investimento em um guarda-roupa profissional tinham sido destruídos em uma única noite de loucura. Nossa filha me observava com curiosidade enquanto eu separava os farrapos coloridos. Em alguns momentos ela tentava ajudar, pegando pequenas peças e me entregando como se fosse uma brincadeira. Sua inocência contrastava cruelmente com a gravidade da situação que eu havia criado. "Mamãe, o papai vai ficar bem?" perguntou quando me viu chorar pela 10ª vez naquela manhã. Seus olhinhos preocupados me fizeram sentir ainda pior. Não era justo que uma criança tivesse que se preocupar com os problemas causados pelos adultos da sua vida. "Sim, minha filha. O papai vai ficar bem. A mamãe só fez uma coisa muito errada e agora precisa consertar", respondi, tentando manter a voz firme para não assustá-la mais do que já estava. Por volta do meio-dia, recebi a primeira ligação de Fábio. Sua voz estava controlada, profissional, mas eu podia sentir o constrangimento por trás das palavras. Ele estava improvisando desculpas para os colegas, inventando histórias sobre problemas com a lavanderia, tentando manter sua dignidade profissional intacta. "Elisângela, precisa resolver isso hoje. Tenho reunião com um cliente importante amanhã e não posso aparecer vestido de qualquer jeito", disse ele sem hostilidade, mas com uma firmeza que deixava claro a urgência da situação. Saí correndo para o shopping com nossa filha, determinada a pelo menos minimizar o desastre que havia causado. Era véspera do meu pagamento. Nosso cartão de crédito já estava no limite, mas eu precisava encontrar uma solução. A culpa estava me corroendo por dentro. Na primeira loja de roupas masculinas, o vendedor me olhou estranhamente quando expliquei que precisava renovar completamente o guarda-roupa do meu marido em um único dia. Inventei uma história sobre um vazamento que havia danificado todas as roupas dele, evitando contar a verdade humilhante. O preço das peças me deixou em pânico. Uma única camisa social custava mais da metade do meu salário semanal. Um terno completo equivalia ao que eu ganhava em um mês inteiro. Como íamos conseguir repor tudo sem entrar em dívidas ainda maiores? Nossa filha estava cansada de tanto andar pelo shopping, reclamando que queria ir para casa. Ela não entendia por que estávamos comprando roupas para o pai dela com tanta urgência. Para ela, era apenas um passeio entediante que estava durando muito mais do que o normal. Consegui comprar apenas 2 camisas, uma calça social e uma gravata com o dinheiro que tínhamos disponível. Era uma fração do que Fábio precisava, mas pelo menos ele teria algo presentável para vestir no dia seguinte. O resto teria que esperar até conseguirmos mais recursos financeiros. Voltamos para casa no final da tarde. Guardei as roupas novas no guarda-roupa quase vazio, uma visão deprimente que me lembrava constantemente do estrago que havia feito.
Aquele espaço que antes estava repleto de peças cuidadosamente organizadas, agora parecia um cemitério de tecidos. Quando Fábio chegou do trabalho, encontrou-me sentada no sofá, ainda processando a magnitude do que havia acontecido. Ele viu as sacolas de compras, as poucas peças novas no guarda-roupa, e entendeu que eu estava tentando consertar o erro. "Conseguiu comprar alguma coisa?" perguntou sem hostilidade, mas também sem o carinho habitual em sua voz. Havia uma distância emocional que me machucava mais do que qualquer grito ou discussão. Expliquei sobre as roupas que havia conseguido comprar, sobre as limitações financeiras, sobre minha intenção de repor tudo gradualmente. Ele ouviu em silêncio, balançando a cabeça em uma mistura de resignação e cansaço. Nossa filha correu para abraçá-lo assim que ele entrou, aliviada por vê-lo em casa. Fábio a pegou no colo carinhosamente, mas eu percebi que ele evitava olhar diretamente para mim. A ferida da desconfiança ainda estava muito fresca. "Papai, a mamãe disse que fez uma coisa errada. É verdade?" perguntou nossa pequena com a franqueza típica das crianças. Fábio me olhou brevemente antes de responder, pesando cuidadosamente suas palavras. "Às vezes os adultos cometem erros, princesa. O importante é aprender com eles e tentar consertar", respondeu diplomaticamente. Mas a mensagem para mim estava implícita. Preparei o jantar em silêncio, cada gesto carregado de culpa e arrependimento. A atmosfera em casa estava pesada, diferente da harmonia que costumávamos ter. Nossa filha percebia a tensão, ficando mais quieta que o normal durante a refeição. Depois que ela foi dormir, Fábio e eu finalmente conseguimos conversar a sós. Sentamos no sofá, mantendo uma distância física que refletia o abismo emocional que se havia criado entre nós. "Elisângela, preciso entender uma coisa. Por que você não acreditou em mim? Em 8 anos de casamento, eu já dei algum motivo para você desconfiar?" perguntou com uma sinceridade dolorosa. A pergunta me atingiu em cheio. Era verdade. Fábio nunca havia dado motivos reais para suspeitas. Era um pai presente, um marido dedicado, um homem íntegro que sempre priorizou nossa família. Minha desconfiança havia nascido da própria insegurança, não de evidências concretas. "Não, você nunca deu motivos. Foi minha cabeça que criou um cenário que não existia. Vi aquela marca e meu mundo desabou. Não consegui pensar direito. Só senti dor e raiva", confessei entre lágrimas. Ele suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço extremo. Os eventos do dia haviam cobrado um preço alto dele também. Além do constrangimento profissional, havia a dor de descobrir que sua própria esposa não confiava nele. "Sabe o que mais me machuca? Não são as roupas destruídas. É saber que você é capaz de acreditar que eu trairia nossa família. Que você prefere imaginar o pior de mim a simplesmente conversar", disse com uma tristeza que partiu meu coração. Suas palavras eram justas e me fizeram enxergar a profundidade do dano que havia causado. Não era apenas sobre roupas ou dinheiro. Era sobre confiança, respeito mútuo, sobre os alicerces do nosso relacionamento que eu havia abalado com minha paranoia. "Como posso consertar isso? Como posso recuperar sua confiança?" perguntei desesperadamente, disposta a fazer qualquer coisa para reparar o erro. Fábio ficou em silêncio por longos minutos, olhando para as próprias mãos enquanto processava tudo. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave, mas ainda carregada de mágoa. "Não sei, Elisângela. Vai levar tempo. Hoje descobri que a mulher que amo é capaz de me destruir sem nem sequer ouvir minha versão dos fatos. Isso muda alguma coisa entre nós." Aquelas palavras foram como uma sentença. Percebi que havia causado uma rachadura no nosso casamento que talvez nunca se fechasse completamente. Minha vingança impulsiva havia criado consequências muito mais graves do que imaginava. Nas semanas seguintes, lutamos para reconstruir nossa relação. Fábio era cordial, cumpria suas responsabilidades de pai e marido, mas havia uma barreira invisível entre nós. O sorriso espontâneo havia desaparecido, os carinhos diminuído, as conversas íntimas cessado. Nossa filha perguntava por que não brincávamos mais todos juntos, por que o papai ficava mais tempo no trabalho, por que a mamãe vivia triste.
Era doloroso ver nossa família se desintegrando por causa da minha falta de confiança. Aos poucos, com muito esforço e paciência, conseguimos nos reconciliar. Fábio acabou entendendo que minha reação havia sido fruto do amor que sentia por ele, mesmo que manifestado de forma destrutiva, e eu aprendi que amor verdadeiro inclui confiança incondicional, algo que havia faltado naquele momento crucial. Meses depois, quando nossa vida finalmente voltou ao normal, ainda olhávamos para aquele episódio como um divisor de águas. Fábio nunca mais deixou roupas espalhadas pela casa, e eu nunca mais agi por impulso sem antes ouvir todas as explicações. Nossa filha, felizmente, guardou apenas a lembrança de ter ajudado os pais a lavar roupas coloridas naquele dia estranho. Para ela, foi apenas mais uma das muitas coisas inexplicáveis que os adultos fazem às vezes. Hoje, anos depois, conseguimos rir daquela situação. Fábio brinca que foi a lavagem mais cara da história, e eu admito que foi a maior loucura que já cometi por amor. Mas ambos sabemos que aquele episódio nos ensinou lições valiosas sobre confiança, comunicação e perdão. Aqui estou eu, contando para vocês uma das histórias mais constrangedoras e ao mesmo tempo reveladora da minha vida. Uma experiência que mudou completamente minha perspectiva sobre relacionamentos, confiança e as consequências das nossas ações impulsivas. Espero que minha história sirva de lição para outras pessoas que possam estar passando por situações parecidas. Quando descobri aquela marca de batom vermelha na camisa do Fábio, meu mundo literalmente desabou. Foram 8 anos de casamento, uma filha linda, uma vida construída juntos. Tudo isso pareceu se desintegrar diante dos meus olhos naquele momento. A dor que senti foi tão intensa que me cegou completamente para qualquer possibilidade que não fosse traição. Hoje percebo como fui precipitada, como deixei minha imaginação criar um cenário de infidelidade sem buscar evidências reais. Aquela marca podia ter 1000 explicações diferentes, mas minha mente já havia julgado e condenado meu marido antes mesmo de dar a ele uma chance real de se defender. A reação do Fábio quando mostrei a camisa para ele não ajudou em nada. Aquela gargalhada, aquela aparente indiferença aos meus sentimentos, me deixaram ainda mais furiosa. Mas agora entendo que ele riu porque sabia exatamente o que havia acontecido. Para ele, era óbvio que nossa filha tinha feito alguma travessura com meu batom. Quando ele disse que havia ganhado um beijo de uma novinha gostosa, eu interpretei da pior forma possível. Não conseguia enxergar que ele estava se referindo à nossa própria filha, que para qualquer pai é realmente a garota mais linda e especial do mundo. Minha cabeça estava tão cheia de suspeitas que distorceu até as palavras mais inocentes. A vingança que planejei foi brutal e calculada. Não foi um ato impulsivo de raiva momentânea. Foi uma decisão fria de destruir algo que eu sabia que era importante para ele. Peguei cada peça de roupa do guarda-roupa dele com a intenção deliberada de causar o máximo de dano possível. Ver aquelas roupas caras sendo corroídas pela água sanitária me deu uma satisfação momentânea. Sentia que finalmente estava fazendo ele pagar pelo sofrimento que havia me causado. Era minha forma de equilibrar a balança, de fazê-lo sentir na pele o que significa perder algo valioso. Mas a satisfação durou pouco. Quando ele descobriu a destruição no dia seguinte, quando vi seu desespero genuíno, comecei a questionar se não havia exagerado. O grito dele ecoou por todo o apartamento, acordando nossa filha e criando uma cena traumática que ela não merecia presenciar. O momento da revelação foi devastador para mim. Quando nossa pequena desceu as escadas chorando e explicou que havia sido ela quem beijou a camisa do pai, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a minha raiva, toda a minha justificativa para a vingança, tudo desabou em questão de segundos. Nossa filha havia brincado de ser adulta, pegado meu batom vermelho e beijado o pai enquanto ele dormia no sofá. Era uma travessura inocente, uma fantasia infantil de transformar o papai em príncipe encantado como nos contos de fada. E eu havia destruído nossa família por causa disso. A expressão de mágoa no rosto do Fábio me assombra até hoje. Não era raiva ou indignação pelo guarda-roupa destruído. Era decepção profunda por descobrir que sua própria esposa não confiava nele.
Era a dor de perceber que eu havia preferido acreditar no pior cenário possível a simplesmente conversar com ele. As consequências financeiras da minha vingança foram severas. Precisamos de meses para repor pelo menos as peças essenciais do guarda-roupa dele. Cada compra era uma lembrança dolorosa do erro que havia cometido. O dinheiro que deveria ter sido investido na nossa filha ou na nossa casa foi usado para consertar minha paranoia. Mas as consequências emocionais foram ainda piores. Fábio ficou semanas evitando conversas íntimas, mantendo uma distância respeitosa, mas fria. Ele cumpria suas obrigações de marido e pai, mas havia perdido a espontaneidade, a alegria, a confiança que sempre caracterizaram nosso relacionamento. Nossa filha percebia a tensão mesmo sem entender completamente o que havia acontecido. Ela fazia perguntas inocentes sobre por que não brincávamos mais todos juntos, por que o papai ficava mais tempo fora de casa, por que a mamãe vivia triste. Era doloroso ver uma criança se preocupando com problemas causados pelos adultos. A reconstrução do nosso casamento foi um processo longo e difícil. Precisei aprender a lidar com minha própria insegurança, a controlar impulsos destrutivos, a comunicar meus medos em vez de agir baseada em suposições. Fábio teve que perdoar não apenas a destruição material, mas principalmente a falta de confiança que demonstrei. Hoje, anos depois desse episódio, posso dizer que ele nos fortaleceu como casal. Aprendemos a importância da comunicação honesta, da confiança mútua, do benefício da dúvida. Descobrimos que amor verdadeiro significa acreditar no melhor da pessoa amada, não no pior. Nossa filha cresceu sem guardar traumas daquela experiência. Para ela, foi apenas um dia estranho em que os pais brigaram muito e havia roupas coloridas espalhadas pela casa. Crianças têm essa capacidade maravilhosa de superar situações difíceis quando os adultos ao redor conseguem se reconciliar. Fábio hoje brinca que foi vítima da lavagem mais cara da história. Conseguimos transformar aquele episódio doloroso em uma anedota familiar. Algo que nos lembra constantemente de como é importante manter a calma e buscar a verdade antes de agir por impulso. A lição mais importante que tirei dessa experiência foi sobre o poder destrutivo da desconfiança. Quando permitimos que o ciúme e a paranoia tomem conta da nossa mente, somos capazes de destruir aquilo que mais amamos. A suspeita é como um vírus que contamina cada gesto, cada palavra, cada situação. Também aprendi que vingança nunca traz a satisfação que esperamos. Por alguns minutos, vendo aquelas roupas sendo destruídas, senti que estava fazendo justiça. Mas logo depois veio o vazio, a culpa, a consciência de que havia ultrapassado todos os limites da decência. Outra lição fundamental foi sobre a importância de ouvir verdadeiramente o que nosso parceiro está dizendo. Se eu tivesse prestado atenção real às explicações do Fábio, se tivesse considerado a possibilidade de ele estar falando a verdade, teria evitado todo aquele sofrimento desnecessário. Reflito muito sobre como as redes sociais e a cultura atual alimentam nossa paranoia sobre relacionamentos. Estamos constantemente expostos a histórias de traição, a conselhos sobre sinais de infidelidade, a uma mentalidade de suspeita constante que pode envenenar até os casamentos mais sólidos. É importante lembrar que nem toda marca suspeita é evidência de traição. Nem todo atraso no trabalho esconde um encontro secreto. Nem toda mensagem no celular é motivo para desconfiança. Às vezes, as explicações mais simples e inocentes são as corretas. Para as mulheres que estão me assistindo e passaram por situações parecidas, quero dizer: não permitam que a insegurança destrua o que vocês construíram com amor. Quando surgirem dúvidas, conversem, questionem, busquem a verdade, mas não ajam por impulso baseadas apenas em suspeitas. E para os homens que talvez tenham sido vítimas de desconfiança injusta, tentem entender que às vezes a paranoia nasce do medo de perder quem amamos. Não é necessariamente falta de amor, mas excesso dele mal direcionado. Tenham paciência com suas parceiras. Expliquem quantas vezes for necessário. Construam juntos um ambiente de confiança mútua. Minha história serve como exemplo de como uma situação pequena pode se transformar em um furacão quando não sabemos lidar adequadamente com nossas emoções.
Um beijinho inocente de uma criança de 6 anos quase destruiu um casamento de 8 anos por causa da minha incapacidade de confiar. Hoje sou uma pessoa diferente, mais madura, mais consciente dos meus gatilhos emocionais, mais capaz de buscar diálogo antes de chegar a conclusões. Fábio e eu desenvolvemos códigos de comunicação que nos ajudam a evitar mal-entendidos como aquele. Nossa família saiu mais forte dessa experiência, mas sei que nem todos os casamentos conseguem se recuperar de episódios assim. Por isso é tão importante aprender com os erros dos outros, para não precisar passar pelo mesmo sofrimento que passamos. Espero sinceramente que minha história tenha tocado vocês de alguma forma. Que tenha feito vocês refletirem sobre seus próprios relacionamentos, sobre a importância da confiança, sobre os perigos de agir por impulso quando estamos feridos emocionalmente. Agora quero muito saber a opinião de vocês sobre essa história. O que acham da minha atitude? Já passaram por situações parecidas? Como lidariam se estivessem no meu lugar? Comentem aqui embaixo, contando suas experiências, suas opiniões, suas reflexões sobre esse tema tão delicado. Este vídeo deu muito trabalho para produzir. Foram horas relembrando momentos dolorosos da minha vida, organizando os pensamentos, tentando transmitir para vocês não apenas os fatos, mas também as emoções e lições aprendidas. Por isso, peço muito que deixem o like, que se inscrevam aqui no canal Vingança do Dia, que ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Temos muitas outras histórias reais para compartilhar com vocês. Relatos de pessoas que passaram por situações intensas e quiseram dividir suas experiências para ajudar outras pessoas. Cada história é única, cada uma traz suas próprias lições e reflexões. Não esqueçam de curtir este vídeo se ele foi útil para vocês de alguma forma. O like é fundamental para que nossa mensagem chegue a mais pessoas que possam se beneficiar dessas reflexões. É uma forma simples, mas importante de apoiar nosso trabalho. Comentem também quais tipos de histórias gostariam de ouvir nos próximos vídeos. Temos material sobre reconciliações, sobre vinganças que deram certo, sobre descobertas surpreendentes em relacionamentos. Queremos produzir conteúdo que realmente interesse a vocês. E para quem tem condições e quer ajudar nosso canal a crescer, temos a opção do Valeu Demais logo aqui embaixo. Qualquer contribuição, por menor que seja, nos ajuda muito a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais vídeos diários para vocês. Produzir conteúdo de qualidade não é barato. Temos gastos com equipamentos, edição, tempo de pesquisa, preparação dos roteiros. O Valeu Demais é uma forma de vocês participarem diretamente do crescimento do canal e nos ajudarem a continuar trazendo essas histórias tocantes e educativas. Lembrem-se, relacionamentos são construídos sobre confiança, comunicação e perdão mútuo. Não permitam que pequenos mal-entendidos se transformem em grandes tragédias. Conversem, ouçam, busquem entender antes de julgar. Às vezes, a verdade é muito mais simples do que nossa imaginação quer nos fazer acreditar. Muito obrigada por terem assistido até o final. Espero encontrar vocês nos comentários e nos próximos vídeos do Vingança do Dia. Até a próxima história.